entrevista e que você contasse um pouquinho do que é a peça teatral A Céu Aberto. Qual a história da peça teatral A Céu Aberto? Muito bem, A Céu Aberto trata da mineração capitalista, da exploração mineira, do lítio especificamente, que tem avançado, principalmente aqui em Portugal, onde foram detectados locais em que é possível fazer essa exploração. E a gente começou a pensar para construir essa peça no mundo rural, o que essa mineração vem a abalar, a destruir, a colocar em risco, que é essa vida que está totalmente ligada à natureza, ao turismo rural, às tradições, que tem a ver com fazeres, com saberes, com o modo de ser, estar no mundo, no fundo, né? Que pode estar em vias de extinção se este projeto venha a avançar. O que a gente nota é que muitas vezes os interesses das empresas que fazem esse tipo de exploração e também dos poderes locais, dos governantes, das autarquias, é de avançar sem muito cuidado com qual é o impacto ambiental que isso vai trazer, ou ainda qual é o que a população daquele local pensa a respeito disso. Às vezes nem é consultada, vão se fazendo estudos sem nem que as pessoas saibam o que está acontecendo, que seria quase que uma invasão desses territórios, né? E a gente percebeu que existe uma série de grupos articulados, como Minas Não e Covas do Barroso, Associação dos Moradores Locais e muitos outros lugares de Portugal, de pessoas que estão determinadas a continuar a levar a sua vida como tem levado já há muito tempo, com uma perspectiva até de crescimento sustentável com esse tipo de atividade. Há lugar que recebeu o selo da Unesco como patrimônio rural, e esse lugar, por exemplo, está sendo vislumbrado como possível local para exploração de mineração. Então, eu fui convidada pelo grupo da Associação Rural Viva, um grupo de teatro comunitário, para primeiramente começarmos a praticar teatro. A gente não tinha ainda a clareza que esse seria o tema. Depois a gente percebeu que a sustentabilidade era um tema que chamava. São pessoas de muitos lugares diferentes, de países, de culturas, até de moradia. Embora o trabalho aconteça ali no campo do Gerês, onde a associação tem a sua sede, né? Tem gente que vem de Vieira do Minho, eu vou daqui de Braga uma vez por semana, a gente costuma trabalhar assim. Temos brasileiras, gente que nasceu na Alemanha, gente da França, espanholas. Então isso é uma coisa muito rica no nosso trabalho, porque eu percebo que as pessoas carregam, né, a sua história, trazem isso como um contributo no nosso processo de criação. Nós começamos então a fazer explorações em torno do tema da sustentabilidade, brincando mesmo com isso, a partir das bases do teatro do oprimido e do teatro comunitário. No teatro comunitário foi algo novo para mim, eu nunca tinha trabalhado com teatro comunitário, foi um bom desafio e eu tenho me realizado muito com este grupo especificamente, porque existe sempre muita troca, a gente tem uma horizontalidade, a gente chama assim, no processo de criação, em que eu tenho um papel de coordenadora, logicamente, porque eu levo propostas, exercícios, jogos para desenvolvermos, mas ao mesmo tempo as pessoas também trazem ideias, principalmente a trilha sonora foi toda construída assim coletivamente, a partir de músicas que as pessoas já conheciam, que fazem parte da história de Portugal, principalmente o 25 de Abril, o Zeca Afonso, por exemplo, que faz parte da nossa trilha, como também paródias de Aurora, que é uma marchinha carnavalesca brasileira, que para minha surpresa eles conheciam, e tudo vai surgindo de uma maneira muito fluente, o que me dá muita satisfação, que é um processo de, apesar de a gente tratar de um tema espinhoso, tanto o processo como a peça, eles têm muito humor, então tem muita alegria, e as pessoas se reúnem, né, e isso energiza, parece, essa luta. Porque uma discussão que a gente tem feito também é que a luta, ela envolve música, ela envolve arte, ela envolve essa energia criativa que nos dá força para continuar, né? Defendendo os princípios e as causas que a gente acredita, é isso. E que a gente também tem uma intenção de conscientização dos nossos públicos, sejam crianças, adultos, idosos,
Assim como o teatro comunitário é praticado por pessoas de diferentes gerações, juntas, também a gente quer que o público seja assim, diverso, culturalmente, interculturalmente e geracionalmente, né, dizendo. Também foi uma surpresa, na verdade, porque a gente não imaginou, a princípio, como é que as crianças reagiriam. Entretanto, como nós criamos várias cenas em que existem animais, e esses animais falam e reagem, como é que eles estão se sentindo diante daquela, por exemplo, fábrica de automóveis que se instaura no meio de um campo, né, onde as vacas estão ali passando, isso provoca uma resposta muito autêntica nas crianças, né? Produz uma conexão que é bem interessante, assim. Bom, a gente foi às fontes da mídia, da comunicação social, pesquisar matérias, entrevistas, situações, manifestações que tenham acontecido em torno do tema, para tudo isso ser material de inspiração para a criação teatral, né? Então, a partir do improviso das cenas, a gente ia, eu principalmente cumprindo essa função de registrar o que era muito interessante. O grupo é formado por 11 pessoas em cena, mas nós chegamos a ter ensaio, que por diversas razões, doença e possibilidades várias, havia 4 pessoas. E por incrível que pareça, essas 4 pessoas construíram uma cena tão potente que é justamente a cena que abre o espetáculo, que a gente chama de prólogo. E isso para mim também foi um aprendizado, da gente trabalhar com a mesma garra, com a mesma vontade, independentemente se tivesse todo o grupo ali, é só parte dele, né? Acreditando que dali poderiam vir, é como um garimpo, usando a metáfora da mineração agora. A gente vai trabalhando até que surge algo que você fala, uau, isso vale a pena ser lapidado. Bem, a gente fez a estreia lá no Museu da Geira, num evento realizado pela Associação Rural Vivo. A associação, ela já existe há alguns anos e tem como princípio, como preocupação, assim, valorização do mundo rural através de práticas artísticas, práticas culturais, e tem promovido uma dinamização não só de Campo do Gerês, mas de outras aldeias e lugares ali do entorno muito interessante. Então, eles promovem, por exemplo, oficina de capoeira, de cerâmica, de dança, aos finais de semana, abertas para quem estiver lá, seja morador, seja turista, e eu acho isso fabuloso, porque torna o lugar, além de ser super atraente pela beleza, pela pujança da natureza que pulsa ali, que existe ali, né? Você também tem esse apelo cultural que está sendo desenvolvido por essa associação. E eu sou uma convidada para trabalhar em parceria com eles neste projeto. Inicialmente a gente tinha esse horizonte de 1 ano de trabalho, entretanto eles conseguiram um apoio através da Fundação Calouste Gulbenkian, o edital Partes, e agora a gente está no processo de 3 anos, um horizonte de 3 anos de trabalho. Após a estreia no Museu da Geira, a gente fez uma apresentação num acampamento em Covas do Barroso, que foi uma junção de acadêmicos, artistas de várias partes do mundo, foi muito interessante, eu nunca tinha participado de nada parecido, para discutir questões ligadas então às minerações dos mais diferentes modos e locais do planeta. E a peça foi apresentada lá, e depois a terceira apresentação aconteceu aqui na Universidade do Minho, no Congresso Culturas de Resistência. Então foi essa a trajetória que a gente fez até agora, e agora a gente pretende continuar apresentando e desenvolver já um segundo trabalho, provavelmente. É isso. A gente pensa o teatro como uma maneira de conscientização, de mobilização das pessoas para que elas parem e pensem sobre determinadas questões que muitas vezes estão passando ao largo e que vai influenciar na vida delas diretamente caso certos projetos sejam levados adiante. Por exemplo, a gente tem projetos para exploração do lítio em desenvolvimento, primeiro é uma questão de exploração e depois isso vai avançando, mas se isso for se concretizar pelas experiências que a gente tem do que já aconteceu em outros países, a mineração a céu aberto é uma coisa muito agressiva, né? Faça uma cova onde existe uma montanha, vai existir um buraco gigante, assim, uma cratera. E toda a água
fica comprometida. Então todos os municípios do entorno, Portugal é um país muito pequeno, muita gente teria sua água prejudicada, provavelmente, se isso for adiante. Uma maneira que a gente encontra tem a ver com o ativismo, de levar a conscientização para as pessoas, que é, através de um produto artístico, de um trabalho artístico, promover a conscientização e, ao mesmo tempo, as pessoas tornam-se ativistas por estarem encampando essa causa. O teatro do oprimido, que foi concebido pelo Augusto Boal, um grande teórico brasileiro, teatrólogo, dramaturgo, internacionalmente conhecido, exilou-se aqui e andou por várias partes do mundo com esse trabalho, né? Inclusive, hoje em dia existem vários centros de teatro do oprimido, das oprimidas pelo mundo. Ele promove justamente essa prática que leva as pessoas a pensarem sobre as estruturas de opressão, como é que elas se organizam e como é que a gente pode, na cena teatral, pensar junto com a comunidade a situação que existe de opressão e possíveis saídas para essa situação. Então o teatro não está ali para apresentar as respostas, mas para provocar as pessoas para que elas parem para pensar e para que elas também, junto com artistas e não artistas, porque também tem esse conceito do espectador que o Boal desenvolve, que é justamente o espectador que assume um lugar, uma posição dentro de um certo contexto dramatúrgico, teatral, para sentir na pele, para se colocar no lugar daquela pessoa que sofre a opressão ou do que é opressor e poder então perceber melhor que caminhos teríamos para resolver certo problema, né? Existem várias técnicas, o teatro imagem, o teatro fórum, o teatro jornal, e aí a gente foi, eu não sou especialista na área, mas eu fui beber nas obras do Boal, nos exercícios, nas técnicas que ele propõe para a construção desse espetáculo. Quando a gente vai para uma peça de teatro comercial, ou normal, ou mais habitual, numa casa fechada, tanto pode ser uma peça mais voltada para um entretenimento, como também pode ser uma peça com bases mais aprofundadas no sentido de levar o público a pensar sobre a temática, sobre a estética, sobre aquilo que aquele espetáculo está propondo. No teatro comunitário, a gente tem um viés um pouco diferente, porque o que está mais em jogo é que qualquer pessoa pode fazer. Geralmente você tem um artista, uma pessoa que é formada, capacitada, que tem um background assim, para poder desenvolver o processo de criação, mas toda a gente pode participar no teatro comunitário, desde que queira, basta isso, assim, tem uma regularidade, tem divisão de tarefas, são coisas importantes também para que tudo aconteça, porque quem não pratica teatro às vezes não tem a noção, mas por trás do espetáculo existe muito trabalho, né? Para você poder elaborar um cenário, figurino, a divulgação, que se tem participação de vídeo, que vídeo vai entrar, como vai produzir, iluminação. Então tudo isso é consertado com o grupo para que todas as pessoas participem e geralmente não há remuneração no caso dessas pessoas da comunidade que participam, mas o artista recebe pelo trabalho que desenvolve com o grupo. Pelo menos é o que a gente tem visto assim dos grupos que estão atuando nesse caminho, né? Nessa vertente. E é isso.